Bom, iremos falar das vértebras agora. Da coluna vertebral, primeiramente falando das vértebras cervicais, que são em número de 7. Mas as duas cervicais primárias diferem-se das demais. Primeiro vamos falar da primeira vértebra cervical, a vértebra Atlas. Essa aqui, ela está na sua posição anatômica. Podemos ver o processo articular superior da Atlas com sua face articular, esta ligando-se ao côndilo occipital localizado logo acima, que é o crânio. O processo transverso, junto com o forame transverso ou forame transversário, sendo que o processo transverso das vértebras cervicais é dividido em tubérculo anterior e tubérculo posterior. A Atlas não tem o processo espinhoso. Logo, o seu corpo é dividido em arco posterior, visto que essa é a posição anatômica e esta posição está localizada na face posterior, e arco anterior. Arco anterior. Dá para se ver também o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. Na sua vista inferior, dá para localizar o processo articular inferior, juntamente com suas faces articulares inferiores, que irá se juntar à segunda vértebra cervical, denominada axis. Na Atlas ainda pode-se observar a fóvea do dente, localizada na porção anterior desta. Pode-se ver bem aqui essa pequena fossa, denominada fossa do dente, onde a axis irá se ligar. Dá para se ver também o tubérculo do ligamento transverso do Atlas, essa pequena protuberância. Como dito, a Atlas, a primeira vértebra cervical, não possui processo espinhoso e irá se ligar com a segunda vértebra cervical, a axis, que pode se ver melhor nesta peça. Essa aqui é a posição anatômica da axis. Pode-se reparar o seu dente, ápice do dente, processo articular anterior do dente, face articular anterior do dente e face articular posterior do dente. Processo articular superior da axis, junto com suas faces articular, igualmente do lado direito. Na axis já pode-se observar o processo espinhoso. Vale ressaltar que o processo espinhoso das vértebras cervicais é bífido. Nessa peça não observa-se muito bem, mas dá para reparar uma pequena ruptura bem aqui, caracterizando a espinha bífida. Aqui está localizado o pedículo do arco vertebral e lâmina do arco vertebral. A união do pedículo com a lâmina vertebral é o denominado de arco vertebral, devido à sua conformação, arco vertebral. Nesta peça não dá para se localizar o forame transversário e o processo transverso, mas caso pudesse ver, estaria localizado aqui, processo transverso dos dois lados, e bem aqui seria localizado o forame transverso ou forame transversário. Dá para se observar também o processo articular inferior, junto com suas respectivas faces articulares inferiores, que irá se ligar com as demais vértebras cervicais. As demais vértebras cervicais possuem a mesma conformação. Corpo vertebral, delimitado por toda essa área, unco do corpo, o qual irá comportar a vértebra localizada logo acima, e face articular do unco, a qual irá se ligar. Pode-se ver também os processos articulares superiores e inferiores, junto com suas respectivas faces articulares, processo transverso, esquerdo, direito, e forame transversário, ou forame transverso.
E o processo transverso das vértebras cervicais tem o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. Pode-se observar também o forame vertebral. E essa estrutura toda aqui é semelhante a um arco, então ela é conhecida como arco vertebral, ao qual irá ter a parte do pedículo do arco vertebral e que irá ligar o corpo vertebral a demais lâmina do arco vertebral e processo espinhoso bífido. As características das vértebras cervicais até a sétima é semelhante a esta, só que a última, a sétima vértebra cervical, possui um processo espinhoso normal, alongado e pontudo, sem ser bífido. E sendo que se no forame transversário da sétima vértebra cervical, esta não é uma sétima vértebra cervical, irá ter um processo espinhoso dividindo o forame transversário, fazendo com que este forame transversário seja duplo. Falando das vértebras torácicas que compõem a coluna vertebral, elas são em número de 12. Então pode-se ver que ela é a maior extensão da nossa coluna vertebral. Esta é a posição anatômica da coluna vertebral. Repara-se que o processo espinhoso tem sempre que estar voltado para baixo, porque se estivesse voltado para cima, prejudicaria o equilíbrio do corpo, assim prejudicando a nossa própria sobrevivência. Ela também, o processo espinhoso, sempre tem que estar voltado para a sua face posterior. Então a correta posição anatômica é assim. Tá bom? Iremos falar agora isoladamente de cada vértebra torácica. Elas têm as mesmas características geral para todas. Constituída de corpo vertebral, pedículo do arco vertebral, ao qual irá ligar o corpo vertebral ao restante da vértebra, pedículo do arco vertebral e lâmina do arco vertebral. Juntos, o pedículo e a lâmina do arco vertebral irão constituir o arco vertebral. Pode-se reparar também o processo articular superior e o processo articular inferior, com as suas respectivas faces articulares, superiores e inferiores logo abaixo. Pode-se reparar também, nesta vértebra torácica, o seu processo transverso direito, processo transverso esquerdo. E repara-se que seu processo espinhoso é bem diferente da cervical, visto que ele é pontudo e alongado, afinado na ponta e voltado com sua curvatura voltada para baixo. Na vista lateral, repara-se também a incisura vertebral inferior, localizada aqui. Pode-se ver o forame vertebral. E, diferente das cervicais, as vértebras torácicas apresentam algumas fóveas, tanto no seu corpo vertebral quanto no seu processo transverso. Então aqui irá estar localizada uma pequena depressão, chamada de fóvea costal do corpo vertebral e fóvea costal do processo transverso. Algumas vértebras cervicais vértebras torácicas, devido às variações anatômicas, apresentam umas fóveas costais no corpo vertebral superiores e inferiores. Mas para melhor aprendizado, é fóvea costal do corpo vertebral. Falando das vértebras lombares, elas são em número de 5 na coluna vertebral e ela tem a conformação semelhante à das vértebras torácicas, constituídas de corpo vertebral, toda essa extensão, forame vertebral, pedículo do arco vertebral e lâmina do arco vertebral, constituindo o arco vertebral. Vale ressaltar que a posição anatômica das vértebras lombares é esta, com o processo espinhoso voltado para trás e a sua curvatura voltada para baixo, para assim dar o maior equilíbrio possível ao corpo. As vértebras lombares são constituídas pelos seus processos articulares superiores e inferiores, com suas respectivas faces articulares superiores e inferiores logo abaixo. Pode-se perceber que seu processo espinhoso é diferente das vértebras cervicais e torácicas, visto que ele é mais rombudo e é maior, e é em posição horizontal.
Diferente das demais vértebras, tanto torácicas como cervicais, ele não tem estrutura chamada de processo transverso. O nome deste processo se dá como processo costal ou processo costiforme. Processo costal ou costiforme direito e esquerdo, sendo que abaixo de cada processo costiforme irá haver outro processo chamado de processo acessório. Há uma pequena protuberância aqui, tanto esquerdo quanto o processo acessório direito. Acima do processo articular superior, percebe-se também outro processo, denominado processo mamilar. Essa pequena protuberância aqui neste local. É constituída também o corpo vertebral do uncus, em que outra vértebra irá se ligar, e com sua respectiva face articular do unco, para assim se ligar. Para finalizar a coluna vertebral, temos as vértebras sacrais e as vértebras coxídeas. Esta é a posição anatômica de ambas, sendo que as vértebras sacrais elas são em número de 5, e diferente das demais que pode ver cada uma isoladamente, as vértebras sacrais são fundidas uma à outra, por isso tem essa conformação de todas unidas. Semelhantemente, as vértebras coxídeas são em número de 4, uma fundida à outra. Na sua vista anterior, visto que essa é a sua posição anatômica, observa-se a asa do sacro, direita, esquerda, e o promontório, toda essa região. Pode-se observar também os forames transversários anteriores e a face articular do sacro, face articular superior. Esta região toda do sacro é conhecida como base do sacro, e esta ápice do sacro. Na sua vista posterior, há outros acidentes ósseos, em maior número. Primeiramente, pode-se observar a crista sacral mediana, visto que ela está localizada na linha mediana do corpo. A crista sacral medial, logo ao lado da crista sacral mediana, já que está voltado para o lado medial do nosso corpo. Os forames transversários posteriores e a crista sacral lateral, visto que está localizada na porção lateral do corpo. E as tuberosidades sacrais, essas grandes proeminências localizadas logo ao lado da crista sacral lateral, tuberosidade sacral. Ainda na face posterior, observa-se o hiato sacral. E bem aqui é o canal sacral. Nesta peça não dá para se observar perfeitamente, mas bem aqui seria o corno sacral, neste lado e neste outro lado, e o corno coxígeo, aqui e aqui. Na sua face lateral do sacro, pode-se observar a face auricular, toda esta região, face auricular, tanto na região direita como na porção esquerda. Por último, as vértebras coxídeas, como já dito, são vértebras fundidas umas das outras, em número de 4. Observa-se o seu processo transverso, aqui e aqui.